E hoje o nosso convidado especial é o maestro Agostinho da Fonseca Neto, mais conhecido em Santarém como Maestro Tinho. Boa noite, maestro. Boa noite, nós agradecemos o convite e a oportunidade de estar aqui com você. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Maestro, e essa tradição da sua família começou com o seu avô, né? O maestro Agostinho Fonseca. Correto, com meu avô Agostinho Fonseca, que nasceu em Manaus, e os pais dele o enviaram para Belém para estudar no Instituto Lauro Sodré, que naquela época era considerado como o terceiro instituto melhor do mundo na formação tanto artística quanto na formação de um ofício, de um trabalho. Lauro Sodré é em Belém. E ao concluir os estudos, e ele escolheu o ofício de alfaiate e a arte da música. E como ele não era do estado do Pará, todos aqueles de fora do estado do Pará, que ao concluírem o curso, deveriam então, antes de retornar para a sua cidade, escolher uma cidade do interior do Pará para passarem 2 anos multiplicando aquilo que aprenderam, tanto no trabalho, quanto na formação do trabalho, quanto na arte. E meu avô, de volta para Manaus, conheceu Santarém e quis passar os 2 anos dele aqui. Eu digo quis passar, porque quando ele chegou não saiu mais, nem quis conhecer o Teatro Amazonas, não que não tivesse a altura dele de conhecer, mas eu estou dizendo que tal foi o amor dele pela cidade de Santarém. E ao desenvolver as 2 escolas, tanto de alfaiataria, que também ele exerceu o seu trabalho, e a escola de música dentro de casa, meu pai foi um dos alunos, depois se tornou um dos professores. E também no autodidatismo desenvolveu de maneira muito mais ampla, muito maior, que não só se tornou compositor de mais de 1.600 composições. O seu pai é o maestro Wilson Fonseca, né? É, o Wilson Fonseca. Mais conhecido também como Maestro Isoca. Maestro Isoca. E quais são as recordações que você tem do maestro Isoca, assim como filho dele? São muitas, desde quando criança, que ele nos orientava ao piano para tocarmos, e com ele que nós aprendemos essa metodologia que nós utilizamos hoje e desde sempre que nós ensinamos música, o estilo livre de ensinar música, porque ele orientava e acompanhava que o aluno fizesse. Ele tinha liberdade de desenvolver, de criar e de aplicar o conhecimento, mas no entanto ele era, não vou dizer rígido, mas correto, que no exato momento que acontecia um desvio, uma falha, um erro, coisa nesse sentido, ele ajudava e orientava. E também não posso deixar de falar também de que, como acredito que todo filho falaria, né, do excelente pai que ele foi, e também eu posso deixar registrado porque acompanhei um pouco da trajetória dele e como funcionário do Banco do Brasil que fui, e ele também foi, se aposentou, lá tive conhecimento do grande funcionário do Banco do Brasil que ele foi, também na época em que ele trabalhou. Você falou 1.600 músicas o maestro Isoca compôs, né? É uma quantidade, tudo aqui em Santarém. Todas aqui em Santarém, recebeu convite, inclusive, para estudar na Alemanha, não conseguiu a liberação do Banco do Brasil e, como ele diz, talvez até tivesse conseguido, não sei se eu iria. Porque o que me motiva muito mais a desenvolver todo esse trabalho, a ter não só esse sentimento, mas essa sensibilidade, como ele dizia, essa minha terra querida. Esse encanto do Rio Tapajós, do Encontro das Águas, do Santarém Pôr do Sol, enfim. A gente tem músicas hoje tocadas por quais músicos no Brasil, maestro Isoca? Não temos mais alcance de onde está, porque recebemos de vez em quando convites ou informações de que a música seria tocada ou já foi tocada, inclusive no exterior, por muito grandes e diversos artistas, dos quais muitos até desconhecíamos, não por serem insignificantes, mas porque, dada a nossa localização em Santarém, não temos acesso aos grandes meios musicais. A gente sabe que o mundo todo hoje também está tocando e descobrindo o Wilson Fonseca. Temos a felicidade de dizer que teve um momento que nós nem sabíamos também que no Nordeste se localizou um estudo da música do Brasil. Então, eles, estudando vários compositores, se detiveram num compositor que eles entendem que se identificou mais com o Brasil, respeitando todos os demais compositores. Mas foi o Wilson Fonseca que foi o escolhido para ser
analisado. A música mais conhecida dele? É um poema de amor, como ele dizia, uma música simples, popular, e contando só um pouquinho da história, como ele diz, que quando eu tinha 3 meses de idade eu estava chorando muito, e agora esse é um episódio que eu até estranho de ter ouvido do papai contar, é porque não me lembro outro momento em que ele tenha se incomodado ou quase se irritado com qualquer outra situações externa, né? Ele diz que se incomodou tanto com o meu choro que saiu de casa, foi lá para frente, para fora. Ao chegar na esquina de casa, olhando a Francisco Correia para baixo, ele viu o Encontro das Águas e olhando no sentido da Floriano Peixoto, viu o pôr do sol. Imediatamente veio letra e música de um poema de amor. E porque, de certa forma, em choro eu estava dizendo para ele, saia para compor um poema de amor. Quem é que está na escala de sucessão? Veio o teu avô, o maestro Ezoca, o maestro Tinho, e agora? Eu diria que ainda é ele, o Wilson Fonseca ainda, né? Muito bem orientado, instruído pelo seu pai, e nós na condição de intérpretes e professores da música, ele que produziu muito do trabalho para que nós pudéssemos ter uma vasta gama de material que a gente pudesse realmente trabalhar com a música que canta e encanta não só Santarém.